Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa figura histórica bem importante, o Papa Leão XIII. Quem foi esse homem? Joaquino Pet. E por que o papado dele, lá de 1878 a 1903, foi tão marcante? Olha, vamos sim investigar essa trajetória longa dele, né? Desde a formação, ele veio de uma família da pequena nobreza italiana até chegar a liderar a Igreja Católica numa época, nossa, de muita transformação social, política, industrial. Certo. A gente tem fontes biográficas, claro, e vamos usar trechos de documentos importantes, como a famosa encíclica social Rerum Novarum. A ideia é entender os pontos altos do pontificado e o que ficou, né? O legado. Perfeito. Então vamos lá, vamos explorar esses pontos-chave da vida e da obra dele nesse período que foi, assim, bem complexo mesmo. Para a gente começar então, Joaquino Pet nasceu em 1810. Ele teve uma educação muito boa, né? Formação com jesuítas, fez doutorados em teologia e direito. E antes de ser papa, ele já tinha uma bagagem, uma experiência administrativa e diplomática bem grande. Sim. Foi administrador provincial e ficou conhecido por combater a corrupção. Tem até aquela história dele conferindo pessoalmente o peso do pão numa padaria lá em Perugia. Bem interessante isso. É uma história ótima, mostra um lado prático dele, né? Exato. E ele também foi núncio apostólico, tipo o embaixador do Papa, na Bélgica, e depois ficou mais de 30 anos como arcebispo de Perugia. E aí ele assume o papado em 1878. E o cenário, olha, era desafiador. A Revolução Industrial estava mudando tudo, né? Tinha muita tensão entre a igreja e os estados seculares modernos que estavam se formando. E novas ideologias surgindo com força, tipo o socialismo. Mas, diferente do antecessor dele, o Pio IX, o Leão XIII buscou uma postura de mais diálogo com esse mundo moderno. Ah, interessante essa diferença de abordagem. Sim, isso ficou claro na diplomacia dele. Ele tentou melhorar as relações com países importantes como Alemanha, Rússia, Reino Unido, e ele também tinha um interesse genuíno por ciência e história. Foi ele que reabriu os arquivos secretos do Vaticano para os pesquisadores, né? Nossa, isso é um marco. Com certeza. E refundou o Observatório Vaticano. E como curiosidade, né, foi o primeiro Papa que teve a voz gravada e que foi filmado. Que demais. Mas talvez o ponto que mais ressoa até hoje, o que gera mais discussão, seja a encíclica Rerum Novarum, lá de 1891. Qual foi o estopim para esse documento e o que ele dizia, assim, no fundo? Então, a Rerum Novarum, que significa das coisas novas, foi basicamente a resposta da igreja para a chamada questão operária. As condições de trabalho e de vida de muita gente na nova sociedade industrial eram péssimas, né? Muita exploração. Entendi. Foi um posicionamento estratégico da igreja naquele momento tão conturbado. Então foi uma forma da igreja não ficar, digamos, assistindo de fora, mas tentar se posicionar ativamente nessas mudanças todas? Exatamente. A encíclica, primeiro, ela rejeitou o socialismo e a ideia de luta de classes como a solução, sabe? E defendeu o direito à propriedade privada. Disse que era algo natural, fundamental. Mas imagino que não era um apoio total ao capitalismo selvagem da época, certo? Como ele via a responsabilidade dos patrões? Não, de jeito nenhum. Esse é um ponto crucial. A encíclica bateu muito na tecla dos deveres dos dois lados. Os operários, tinham que ser honestos, respeitar a propriedade. Agora, os patrões, esses tinham a obrigação de tratar os trabalhadores com dignidade humana. Dignidade humana? Isso. Não como se fossem escravos ou só ferramentas para gerar lucro, entende? Tinham que pagar um salário justo. Justo em que sentido? Justo no sentido de ser suficiente para o sustento digno do trabalhador e da família dele. E também respeitar os limites físicos, de idade, de sexo no trabalho. Coisas que hoje parecem óbvias, mas na época... Nossa, essa ideia de um salário que cobrisse a família toda devia ser bem revolucionária para muitos patrões da época. Sem dúvida. E a Rerum Novarum também falou do papel do Estado. Disse que o Estado deveria intervir, sim, para proteger os mais fracos, garantir a justiça,
Como assim intervir? Garantindo direitos básicos, como descanso semanal, condições seguras de trabalho, limites para a jornada diária. O Estado deveria, segundo a encíclica, promover a prosperidade geral e até facilitar que os trabalhadores pudessem ter suas próprias propriedades. Interessante essa visão do Estado. E incentivou também a formação de associações de trabalhadores, tipo os sindicatos, mas com base cristã, para ajuda mútua e defesa dos interesses. No fundo, a encíclica colocou a ética cristã como a base para resolver a questão social. Por isso, ela é considerada a pedra fundamental da doutrina social da Igreja moderna, sabe? Aquele conjunto de ensinamentos católicos sobre questões sociais, econômicas, políticas. Uau, realmente muito abrangente. E além dessa encíclica tão famosa, ele também é lembrado como o Papa do Rosário, né? Dedicou vários escritos a essa devoção. Sim, bastante. E teve outras coisas importantes, como a encíclica In Plurimis, de 1888, que apoiou a abolição da escravatura aqui no Brasil, e a Orientalium Dignitas, de 1894, mostrando um respeito pelas igrejas orientais. Ele tinha um olhar bem amplo para o mundo, né? Tinha sim. O Leão XIII, ele realmente conduziu a igreja numa fase de transição muito delicada, muito crucial. E essa busca dele por se engajar com as questões complexas do tempo dele, especialmente com a Rerum Novarum, deixou um legado intelectual e prático também, que influenciou debates sociais muito depois do fim do pontificado dele. Pensando em tudo isso, fica uma reflexão, né? A Rerum Novarum tentou aplicar princípios éticos, religiosos, para os desafios daquela primeira revolução industrial. Hoje, a gente está no meio de outras revoluções tecnológica, inteligência artificial, formas de trabalho mudando radicalmente. Pois é. Quais daqueles princípios para equilibrar desenvolvimento, dignidade humana, justiça social ainda valem? E quais talvez precisem ser repensados para os nossos dilemas de hoje? Fica aí algo para a gente pensar depois dessa nossa conversa.